E parece que, finalmente, um antigo desejo do Flamengo vai começar a sair do papel. O clube carioca, que vem acompanhando os bastidores do mercado com atenção, pode ver um movimento importante vindo da Europa. A Juventus está interessada em Wesley e estaria disposta a abrir os cofres para garantir o lateral. Estamos falando de uma proposta que pode chegar na casa dos 126 milhões de reais. É isso mesmo, 20 milhões de euros. Um valor considerável que deixou muita gente dentro do Flamengo de orelha em pé. Enquanto isso, a comissão técnica e o departamento médico do clube estão de olho na situação física de La Cruz. O meia uruguaio ainda inspira cuidados. Após uma lesão que exigiu tempo e atenção, ele está em fase de transição, mas ainda não se sabe se terá condições de enfrentar o Chelsea no próximo compromisso do Super Mundial. A preocupação, neste momento, é com uma possível relesão, algo que poderia atrapalhar não só o planejamento imediato, como também comprometer sua presença em jogos decisivos que estão por vir. Por isso, há um debate interno sobre se vale a pena forçar o retorno agora ou esperar mais um pouco para tê-lo em plena forma física no duelo contra o Los Angeles Football Club. E já que estamos falando de Super Mundial, o Flamengo vem sendo o destaque entre os brasileiros. Enquanto o Palmeiras empatou com o Porto e o Botafogo venceu o Seattle Sounders, o rubro-negro fez bonito contra o Esperance de Tunis com uma vitória por 2-0 que empolgou a torcida. O Fluminense também fez um bom jogo contra o Borussia Dortmund, segurando um empate sem gols. Mas o foco total está no confronto contra os ingleses do Chelsea, que pode ser decisivo para garantir a liderança do grupo e encaminhar a classificação direta para as oitavas de final. Nos bastidores do Flamengo há uma mobilização para transformar esse jogo em um verdadeiro espetáculo. As torcidas organizadas, consulados e embaixadas espalhados pelos Estados Unidos estão convocando os torcedores para levarem balões, bolas e todo tipo de adereço nas cores rubro-negras. A ideia é criar uma atmosfera única, contagiante, capaz de empurrar o time durante os 90 minutos. Vencer o Chelsea pode colocar o Flamengo como primeiro do grupo, o que mudaria completamente o caminho até a final. Isso porque o primeiro colocado pode escapar de um confronto direto com gigantes como o Bayern de Munique logo nas oitavas. Dependendo dos resultados, o próximo adversário pode ser o Boca Juniors ou o Benfica, o que em teoria tornaria o desafio um pouco menos complicado. E o Flamengo chega forte para essa partida. Jorginho, Arrascaeta, Pedro, Bruno, Henrique, Gonzalo, Plata, Luiz Araújo. O elenco está recheado de talento. E pode ganhar um reforço importante, Alexandro. O lateral que foi poupado do jogo contra o Esperance pode voltar justamente contra o Chelsea. A expectativa é que ele esteja à disposição e inclusive comece jogando. A decisão de poupá-lo foi estratégica. A comissão técnica preferiu segurá-lo para tê-lo em plenas condições físicas na sexta-feira. A escolha mostra o quanto o duelo contra os ingleses está sendo tratado como prioridade máxima dentro do clube. Agora, voltando ao caso Wesley, a proposta que surgiu na imprensa italiana deixou o torcedor flamenguista pensativo. Será que vale a pena vender o jovem lateral por 20 milhões de euros? A Juventus parece decidida e fontes indicam que uma reunião entre representantes do clube italiano e a diretoria do Flamengo pode acontecer ainda durante a estadia da delegação nos Estados Unidos. A grande questão é: o Flamengo deve vender ou não? A resposta vai depender de muitos fatores, inclusive da confiança que o clube tem em outras peças do elenco para a posição. E não para por aí. Tem uma outra notícia que pode mudar os rumos do futebol brasileiro como um todo. A CBF, depois de muita pressão e pedidos de clubes como o próprio Flamengo, confirmou que vai começar a implantar um sistema de fair play financeiro. O objetivo é acabar com a festa de clubes que contratam jogadores, deixam de pagar, acumulam dívidas e ainda assim conseguem disputar e até vencer campeonatos importantes. A promessa é que dentro de 90 dias uma nova regulamentação comece a ser construída com base em critérios de responsabilidade fiscal e equilíbrio orçamentário. E o mais interessante é que a iniciativa já conta com o apoio de 27 clubes e 8 federações estaduais. Entre os clubes que apoiaram estão nomes de peso como Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Grêmio, Internacional, Fluminense, Botafogo, Vasco, Cruzeiro, Santos e outros tantos que perceberam a importância de organizar melhor as finanças do futebol nacional. A proposta é inspirada em modelos já aplicados na Europa e, se realmente for colocada em prática,
pode trazer um novo cenário para o futebol brasileiro mais justo, mais limpo e, sobretudo, mais equilibrado. Ainda falando sobre bastidores, tem coletiva de imprensa marcada com o meia Jorginho. A entrevista acontece hoje 13h, no horário local 14h no horário de Brasília. A expectativa é de que ele fale sobre o momento do time, a preparação para o jogo contra o Chelsea e a adaptação ao novo ambiente nos Estados Unidos. Ele que vem sendo uma peça importante no meio-campo rubro-negro e pode ter papel fundamental no confronto de sexta-feira. E enquanto isso, a rotina do Flamengo segue intensa em solo americano. A delegação está focada, os treinos estão sendo puxados e a comissão técnica vem cuidando de cada detalhe. Tudo para que o time chegue forte, com confiança e com todas as peças à disposição. O ambiente é positivo, os jogadores estão motivados e o torcedor rubro-negro, como sempre, faz a diferença, onde quer que o time vá. E mesmo com tudo isso acontecendo dentro de campo, os bastidores seguem fervendo. A cada dia que passa, novas movimentações do mercado da bola agitam os corredores do Ninho do Urubu e também despertam o interesse de torcedores e jornalistas. O Flamengo, que vem se estruturando há anos como uma potência sul-americana dentro e fora das quatro linhas, sabe que precisa agir com precisão, vender bem, contratar melhor, ainda manter a base sólida e pensar sempre no longo prazo. E por isso, que cada proposta, cada conversa, cada sondagem passa pelo crivo de um planejamento que não é feito no impulso. Tudo tem critério. Tudo tem estudo. E agora, com o Wesley na mira da Juventus, essa estrutura será novamente testada. O lateral direito jovem e com características modernas de jogo, velocidade, intensidade, força física e boa leitura tática, vem chamando a atenção não apenas dos italianos. O nome dele já esteve na pauta de clubes ingleses e até de Times do futebol alemão. Só que a oferta da velha senhora que circula nos bastidores e já chegou à imprensa europeia é a mais concreta até agora. 20 milhões de euros, algo próximo de 126 milhões de reais, o que representa uma das maiores vendas da história do clube para a posição. E isso coloca o Flamengo diante de uma encruzilhada estratégica. De um lado, a tentação da grana alta, que reforçaria o caixa e abriria espaço para investir em outras peças. Do outro, o receio de perder um jogador promissor com potencial de revenda ainda maior e que já está adaptado ao estilo de jogo da equipe. A torcida, claro, está dividida. Muitos enxergam a venda como uma oportunidade de ouro, especialmente se houver reposição à altura. Outros acreditam que o Flamengo deve segurar o jogador, dar sequência ao seu desenvolvimento e mais tarde vendê-lo por um valor ainda mais expressivo. O fato é que, enquanto a decisão não é tomada, Wesley segue treinando forte, concentrado e consciente de que está no centro de uma negociação que pode mudar os rumos da sua carreira. E o clube, por sua vez, trata tudo com discrição, respeitando o atleta, seus representantes e o tempo das coisas. Nada será feito com pressa, e isso mostra a maturidade da atual gestão. E por falar em gestão, vale destacar que a movimentação nos bastidores vai muito além da janela de transferências. O Flamengo tem participado ativamente das discussões que envolvem a modernização do futebol brasileiro. O pedido antigo pela criação de um fair play financeiro finalmente começou a ganhar corpo e a CBF confirmou que vai implementar um sistema nos moldes do que já existe nas grandes ligas europeias. A medida visa evitar distorções, proteger os clubes mais organizados e punir os que vivem de calote, atrasam salários, acumulam dívidas e seguem contratando como se nada estivesse acontecendo. Chega de jeitinho. Chega de empurrar com a barriga. Essa mudança de postura é um reflexo direto do amadurecimento do cenário esportivo nacional. O Flamengo, que hoje é um exemplo de gestão equilibrada, de contas em dia e de crescimento sustentável, quer jogar um campeonato onde todos sigam as mesmas regras, onde quem fizer certo colhe os frutos e onde quem errar pague o preço. Só assim o futebol brasileiro poderá se desenvolver de forma justa, transparente e competitiva. E essa é uma pauta que não pode mais esperar. É agora ou nunca. Dentro do elenco, o clima é de foco total. O grupo sabe que o Super Mundial representa mais do que um torneio internacional. É a chance de provar que o Flamengo está pronto para enfrentar qualquer gigante, seja da Europa, da Ásia ou da América do Norte. E o jogo contra o Chelsea é tratado como uma verdadeira final antecipada. A preparação vem sendo intensa.
Os treinos fechados à imprensa têm mostrado um time compacto com alternativas táticas e jogadores motivados. Felipe Luiz, que assumiu o comando técnico, tem recebido elogios não só da diretoria, mas também dos atletas. Ele conhece o vestiário, tem respeito do elenco e vem conduzindo o trabalho com competência e inteligência. O que se viu contra o Esperance foi só uma amostra do que esse time pode entregar. O entrosamento entre Arrascaeta e Pedro funcionou. Bruno Henrique mostrou que ainda tem muito a oferecer e o setor defensivo se mostrou sólido. Mas contra o Chelsea o desafio é outro. Os ingleses têm intensidade física e um elenco com nomes de peso. Mas o Flamengo tem camisa, tem talento e tem algo que poucos times do mundo têm: a força da nação rubro-negra, que invade qualquer estádio do planeta com paixão, bandeira e voz. E por isso a expectativa para a sexta-feira é gigantesca. Torcedores de várias partes dos Estados Unidos já confirmaram presença. A torcida está se mobilizando para fazer uma festa inesquecível. Balões, faixas, bandeiras, cantos ensaiados. A ideia é transformar o estádio num caldeirão rubro-negro. É nesse ambiente que o Flamengo costuma crescer. É quando a torcida acredita que o time se agiganta. E os jogadores sabem disso. Sentem isso. Por isso a palavra de ordem é foco, entrega e concentração total. Porque o objetivo não é só vencer. É marcar território. É mostrar para o mundo que o Flamengo está de volta e que veio para brigar com os grandes, olho no olho, peito aberto. Nos bastidores da concentração o clima é de confiança. Gonzalo Plata, que chegou recentemente, já está entrosado com o grupo. Jorginho, que fala hoje à tarde na coletiva, tem se mostrado um líder dentro de campo, orientando, puxando o ritmo, organizando as jogadas. O retorno de Alexandro pode dar mais equilíbrio ao setor defensivo. E se De La Cruz for mesmo poupado, há opções para manter a qualidade no meio. Tudo está sendo planejado nos mínimos detalhes. E isso mostra como o clube está focado em ir além. Não é apenas sobre participar, é sobre competir. E competir para vencer. Com tudo isso acontecendo, o torcedor rubro-negro vive dias de ansiedade, de expectativa e de orgulho. Porque ver o Flamengo disputando uma competição com os maiores do mundo com chances reais de vencer é algo que mexe com qualquer coração. É o reflexo de anos de trabalho, de investimentos certos, de planejamento e de paixão. E agora mais do que nunca é hora de mostrar que tudo isso valeu a pena. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. O Flamengo estreou com o pé direito no Mundial de Clubes ao vencer o Esperance de Tunis por 2-0 nesta segunda-feira em partida válida pela primeira rodada do torneio internacional. Com gols de Arrascaeta e Luiz Araújo, o rubro-negro não apenas garantiu os 3 pontos fundamentais na briga por uma vaga nas fases decisivas, como também assegurou uma premiação milionária paga pela FIFA. A vitória rendeu ao clube carioca o equivalente a 11 milhões de reais, já que a entidade máxima do futebol oferece 2 milhões de dólares por triunfo na primeira fase da competição. Caso o resultado tivesse sido um empate, o prêmio seria reduzido pela metade, 1 milhão de dólares, cerca de 55 milhões de reais na cotação atual. A postura ofensiva do Flamengo, aliada à solidez defensiva, mostrou desde o início da partida que o time veio preparado para brigar pelo título inédito da competição no novo formato. O gol de Arrascaeta, ainda no primeiro tempo, trouxe tranquilidade ao time comandado por Tite, que manteve o controle da partida e ampliou com Luiz Araújo na segunda etapa. O domínio rubro-negro foi evidente e a diferença técnica entre as equipes ficou clara ao longo dos 90 minutos. A vitória também representa um alívio financeiro e um estímulo extra para os próximos compromissos, já que o valor recebido pela vitória fortalece o caixa do clube em um momento decisivo da temporada. Com o resultado, o Flamengo se posiciona como um dos favoritos ao título e ganha confiança para enfrentar adversários mais fortes nas fases seguintes. O desempenho convincente diante dos tunisianos mostra que o clube brasileiro está preparado para enfrentar os desafios do Mundial e fazer história mais uma vez no cenário internacional. É isso, família, valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo. De Mengão Raiz, aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer, tamo junto.